Bom, obrigada pelas boas-vindas, é sempre um prazer. Eu gosto muito, vocês sabem que eu sou fã de Rotary, só não estou porque não tem nem desculpa para dar, não dá desculpa. E eu estou há muitos anos, então eu comecei com o Interact lá no Mato Grosso, depois do Distrito de 40 para 40. Esqueci da parte do jacarés. Trabalhei lá com jacaré, em humanos, né? E quando vim para São Paulo estudar, entrei no Rotaract, aí onde eu conheci muita gente daqui. E aí ele falou dos rotarativos, mas tem muito rotariano aqui da minha época ainda. Também, Né? Que bom vocês seguem na luta. É, vamos lá, então, falar um pouco. Hoje eu sou gerente de sustentabilidade com foco em ação climática na Ambev, indo agora para a equipe global, né, que é a BIMBEV aí. Então, aí não sei nem quantos pés eu estou contando mais. A gente está trabalhando hoje com descarbonização das operações, então a gente chama da estratégia do campo ao copo, então, desde a agricultura, da onde sai a nossa cevada, o processo de malteação, transporte, produção, distribuição, até apoiar os nossos bares e restaurantes. Hoje a gente tem 1 milhão de parceiros, né, bares e restaurantes. Então, imagino que se a gente puder fazer e levar energia renovável, como a gente está levando hoje, para 1% deles, é gente pra caramba. Então, vamos usar a capilaridade que nós temos para tentar trazer isso. Vou falar um pouquinho aí, eu não sei se todo mundo sabe que é mudanças climáticas, que é aquecimento global. Não sei se eu dou essa introdução ou se eu vou direto. Introdução, então vamos. Então, cadê? Onde é que passa? Vamos embora. Eu passo, aqui, né? Ó, então, gente, Põe aqui, ó. é mais para o pessoal que está em casa, né? Chegou. É o pessoal que está em casa? Aqui. Então, aqui eu vou mostrar para você, quem está vendo. Efeito estufa, a gente deve, vou falar alguns termos aí que a gente ouve sempre. Vou tentar ser breve, se for muito técnico, me avisa. Efeito estufa. Efeito estufa é essa camada que a gente tem na Terra, que circunda o nosso planeta, e que não acontece em quase nenhum planeta que a gente sabe. Ele nos protege, na verdade. Então, o efeito estufa, ele não é ruim. O problema que a gente tem é do superaquecimento desse efeito. Então, o efeito ele nos protege e faz com que a vida na Terra seja possível, com que as temperaturas não subam a 50 graus de manhã e menos 50 à noite, como em alguns lugares. Né? E, então, ele é bom, ele não é ruim. A gente vai passando aqui agora o próximo. Então, eu estou falando aqui, ixi, acho que eu passei muito, não. Tá certo, tá certo. Então, a gente tem aí, como é que a gente aquece esse planeta? Né? Tem um aquecimento natural, de uso de eras que a gente tem da geologia normal, mas a gente está vendo agora um aquecimento fora do comum. E a gente está vendo isso a cada ano que passa nos estudos científicos. Então, aqui a gente está vendo, em azulzinho, é o dióxido de carbono. Quando a gente fala carbono, gases de efeito estufa, em geral a gente usa o dióxido de carbono como um padrão, porque ele que temos mais de 70% dos gases de efeito estufa são CO2. Então, a gente tem outros que são muito piores. Então, a gente usa ele como um padrão de calor, a gente chama Global Warming Potential de 1. E aí a gente tem metano, né, das vaquinhas que todo mundo fala. Ele chega a 40, 50 vezes pior que o CO2. E a gente tem o óxido nitroso, quando a gente remove a terra na agricultura, ele solta, isso aí é 2.000 vezes pior. Gases refrigerantes, de geladeira, de ar-condicionado, 7.000 vezes pior que uma molécula de CO2. Então, em termos absolutos, a gente fala que o CO2 é o maior responsável por causa do volume, não por causa do poder de calor dele. Então, a gente transforma esses outros gases todos na medida aí do carbono, para a gente usar ele de parâmetro. E aqui a gente tem história aqui de dados, ó, de quase 1 milhão de anos. Ali tem 800 mil, e a gente vai chegando. Tá vendo que eu falei que tem eras que são mais frias, eras mais quentes, isso é normal. Então, a era do gelo, aquele desenho, ele é real. É uma época em que houve um congelamento maior, aquela polar, etc., do planeta. Isso acontece, a gente tem comprovação. Como a gente faz isso? Temos cientistas, incluindo brasileiros, tem professor lá da USP, que deu aula para mim, ele vai no Ártico, ele fura o gelo, aí vocês veem, dá para ver as camadinhas de CO2 depositadas no gelo. Então, eles conseguem ver aí, com bastante certidão em vários lugares do planeta, cavernas, norte, o Polo Norte, o Polo Sul e outros lugares, e a gente consegue bater essa temperatura média aí desde 800 mil anos atrás. Então, a gente está vendo aqui nessa linha branca, esse aqui é o nível em 1950, e já faz tempo, imagina o tanto que a gente está poluindo a mais agora. O nível que a gente está hoje, isso aqui é a quantidade, ppm, é um indicador, chama partes por milhão.
quantas moléculas de CO2 nós temos por milhão de atmosfera, de ar. Então, vocês veem a concentração como ela está subindo. Não temos como negar que isso é de influência humana. Então, a gente viu que tem, assim, um aquecimento normal da Terra, mas que a gente está vendo que esse nível descontrolado é humano. E aqui a gente tem o que é aquecimento, né? O aquecimento global. Ele esse aumento de temperatura que a gente tem entre a superfície da Terra e das águas. Então, esse valor médio que a gente fala de 1,5 graus, ele considera isso. Então, o que a gente está falando aqui? Quando a gente fala que o clima está esquentando, mudanças climáticas, a gente está falando de níveis de aquecimento cada vez maiores que vão causar mudanças climáticas. Então, aqui a gente tem alguns cenários de aquecimento, né? De 1,5 graus, que é o que a gente tem hoje como regra de governança global, que é o que a COP e tudo isso faz. A gente tem aí, para onde a gente está indo? A gente está indo hoje para 4. Esse aqui é o nosso cenário, mas o 2 é o que a gente gostaria de estar até o meio agora de 2050, e 1,5 graus é o quanto a gente não deveria passar em 2100. Então, de 1850 a 2100, o planeta não deveria aquecer mais de 1,5 graus. Parece pouco, parece fácil, mas não é. Então, quando a gente fala de 1,5 graus, ele é em relação a 1850, que a gente chama da era pré-industrial, até 2100. Como é que a gente está hoje? Então, não sei se vocês já viram esse gráfico, ele mostra aí da mudança, né? Da média de mudança de temperatura. Então, ele descia mais do que subia, e hoje é a partir aí dos anos 50 e tal, e começou a subir vertiginosamente. O que acontece? O CO2, ele fica na atmosfera por pelo menos 100 anos. Então, o problema dele, a gente está hoje com o CO2 aqui de 100 anos atrás. E o CO2 que a gente está soltando hoje vai juntar e vai criar esse bolo todo. Por isso que é complicadíssimo. Então, esse aqui é uma capa de revista muito famosa, que saiu da Newsweek, mostrando esses gráficos, e a gente chama de Show Your Stripes. E aí aqui, mostrando o quanto a gente tem variado para cima, muito mais para cima, né? Então, os tons de vermelho aí, cada vez mais quente. A gente está falando de mudanças climáticas, elas são essas mudanças que são generalizadas. Não é que um dia fez frio, outro dia fez calor. Ou de manhã está fresquinho, à tarde está mais quente. Não é isso. Isso é variabilidade do clima, é normal. A gente está falando de grandes janelas de tempo com mudanças grandes de temperatura e de eventos extremos. Então, isso, toda vez que vocês virem um ano aqui, é porque hoje até onde a ciência foi. 6.500 é onde a gente conseguiu chegar. Se a gente descer até 10.000, provavelmente vai confirmar também. Então, a gente tem aqui, eu vou passar esse vídeo depois para vocês, o vídeo de anomalias, né, que a gente tem. Então, aqui, ó, são estudos do IPCC. O IPCC é um órgão ligado à ONU, que é um conjunto de cientistas e profissionais. Eu hoje eu já fui coautora, mas hoje eu sou revisora. Então, todo mundo aqui pode ser também. Então, quando abrir chamado, fiquem de olho. Vamos ser revisor do IPCC. Acho que o Rodrigo tem um papel aí nisso, de ver como é que eles estão tratando os impactos nas comunidades, o impacto na saúde humana. Eu sei que este clube está muito ligado a isso, e dá para pensar em como você faz lá um comentário, eu gostaria de ver mais assuntos sobre a saúde humana, e assim por diante. Então, a gente faz essa revisão, eles me mandam um relatório bem curtinho, 4.000 páginas, de boa, mas quer dizer que é bom porque tem mais ciência sendo analisada. Esse pessoal não ganha R$1 por isso, todo mundo faz isso pelo bem da ciência e da humanidade, e aí a gente chega ao estudo aí, que a gente tem um compiladinho mais básico de 37 páginas, e o que vai ali para o público e todo, com umas 800, 700, 800 páginas. Mas aí você vai na sua região, você vai na sua cidade, tem tudo isso. Então, a gente está falando aí dos últimos, né, confirmações, das últimas confirmações. Concentração de CO2 mais alta em 2 milhões de anos. Aquele gráfico que eu mostrei lá, que tinha 800 mil anos. A gente já conseguiu mais. Maior velocidade do aumento do nível do mar em 3.000 anos. Isso aqui é tudo onde a ciência chegou. Então, estão estudando, cada vez aparece estudo novo para mostrar que isso, sem precedência da retração das geleiras, é maior do que isso, provavelmente. Tá? Então, não vamos só passar coisa ruim, né? Mas vamos mostrar, deixa eu ir para frente, essa parte. Bom, aqui um pouco agora das consequências. Então, as consequências do aquecimento global são as mudanças climáticas. Então, a gente está vendo aí eventos reais acontecendo nos nossos olhos. Pandemia, vocês acham que tem ligação com as mudanças climáticas? Muita.
Muda. E vou te dar um dado aí que o professor Carlos Nobre, um famoso especialista em Amazônia, fala muito, né? A gente teve a pandemia agora aí da Covid. Essa pandemia é uma típica pandemia, né, de zoonose. A maior parte das nossas doenças infecciosas vem de zoonoses. Então, a gente começa a invadir o habitat do animal, um animal selvagem, ele começa a conversar, DNA troca, a gente começa a se trocar e a hora ele chega. Só que a gente não está preparado para algumas doenças, assim como os animais não estão preparados para as doenças. Ou quando, né, a gente teve aí a invasão portuguesa no Brasil, levou aí para os povos indígenas tradicionais doenças que eles não estavam preparados. Então, a gente está falando de invasão de habitats, por quê? Ou porque a gente tem uma comunidade que está cada vez mais sendo influenciada a desmatar ou a ir para outros lugares para morar, ou porque, mil maneiras a gente pode pensar, ou alguém que vai morar numa encosta no litoral norte de São Paulo. Aí tem muita divisão de quem pode, de quem quer, de quem não pode, que vai porque não tem como. Vamos falar disso também. Então, a gente vê esse tipo de invasão de habitat e tal, sendo uma consequência do que as mudanças climáticas trazem, mas também piorando a coisa, né? Então, a gente está falando aqui da pandemia, por exemplo, o exemplo que o professor Carlos Nobre dá, é que a gente tem, não sei se vocês sabem, no Brasil, na Amazônia, a gente tem 3.300 morcegos, né, tipos de morcegos, espécies de morcego, 3.300 com coronavírus ali mapeados. Então, o desmatamento da Amazônia é um grande risco, não é para o Brasil, não. É para a humanidade. A próxima grande pandemia pode vir de lá, sim. Então, consequências, né? A gente tem consequências financeiras, econômicas, sociais, ambientais. Mudança climática não é um problema ambiental. Se todo mundo estivesse bem, se tivesse a infraestrutura necessária, nenhuma chuva ia matar ninguém. Nenhum terremoto mataria ninguém. Porque quando a gente tem um terremoto no Haiti, morre todo mundo, e no Japão ninguém morre. Porque a infraestrutura foi feita para isso. Toda a capacitação foi feita para isso. Então, lá, quando eu estudei lá no mestrado, por isso eu sei contar, eu fiz treinamento 2 vezes ao ano de como sair de um prédio sem machucar ninguém, nem a mim mesma. Então, esse tipo de preparo nós não estamos fazendo. E aí, o que a gente fala de social, eu falo que ele é um problema fundamentalmente social, porque quem menos polui é o primeiro a pagar. São os pobres, são o grande sul, que a gente chama as populações, né, dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, são as mulheres, são os negros. Então, eles são os que moram em moradias piores, ganham menos, não têm reservas, né, etc. E são os primeiros a terem a casa levada pela enxurrada, ou perdem o emprego porque não chegam no trabalho, e assim por diante. E a gente tem aqui a população mais rica sendo a responsável, ali, 1% mais rico, sendo responsável por metade das emissões no mundo. Então, isso aqui é um dos problemas que a gente liga ao que se chama hoje de justiça climática. Justiça climática, estamos ouvindo, estamos na mesa com quem está sendo afetado? Provavelmente não. Cada vez melhor, mas não tanto. A COP também é para isso. Eu vou dar uma introdução nisso e vamos lá para... Eu vou passar essa parte, senão a gente vai demorar muito. Bom, não vou passar em todas as COPs, eu tenho medo, só vou dar uns exemplos. Então, a primeira grande conferência de meio ambiente da ONU foi a de Estocolmo, em 1972. Nessa conferência já se falava de impacto humano no meio ambiente. Então, aqui a gente já tinha números para mostrar. A gente tem números para mostrar desde 1710, que é o primeiro estudo que eu li, mais antigo, é de 1711, acho que eu tenho. E aí a gente foi para o Rio de Janeiro, esse famoso, de 92, em que a gente também falou de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, esse termo aí veio daí, falando de Agenda 21, isso aqui é tudo que antecede a criação dos ODS e tudo mais. E vamos para frente. E Paris, né, que é a grande conferência aí que a gente teve de maior repercussão, porque de lá saiu o Acordo de Paris, que a gente chama, que hoje é o principal documento de governança climática no mundo, e é de lá que a gente conseguiu 197 países, eu acho, assinarem um acordo que coloca, a gente tem um problema, e a gente tem que chegar a 1,5 graus até 2100, e net zero, vou explicar, em 2050, que é até a metade do século a gente tem que estar carbono neutro, net zero, reduzir o máximo possível e manter só as emissões residuais e compensar. E aí, em 2100, a gente tem aí o 1,5 grau de aquecimento em relação a 1850. E aí a gente foi para Sharm el-Sheikh, né, que foi a COP27, falar um pouquinho dela. Então, a COP27, ela foi uma COP pós-pandemia,
Então, a gente teve um país africano recebendo ela, um país com graves problemas de aridez, de tratamento, de acesso à alimentação, à agricultura, com o Nilo, com toda aquela beleza, né, abundante que a gente conhece, mas com muitas fases e muitos problemas sociais. Então, a gente já sabia que ela ia ser uma COP aí de bastante foco social, o que é muito bom, porque esse é o tema que a gente tinha deixado um pouco de lado, mas não. Então, a gente teve a questão de justiça climática sendo falado muito nessa COP. A gente tem aí vários níveis, né, e tipos de públicos participando de uma COP. Você tem lá o interministerial, que são os governos dos países que sentam naquela mesa que tem o nome dos países. Então, essa é a reunião interministerial, é onde se debate e se decidem quais vão ser as regras novas. A gente vai juntar no Acordo de Paris, vai ter um acordo de Sharm el-Sheikh, é dali. O que a gente, como empresa, vai fazer lá na COP? A gente vai lá influenciar. A gente vai falar, ó, já estou fazendo, já preciso disso, se você me desse isso, eu já estaria ali, e assim por diante. Então, tem muito, cada vez mais, o teu privado presente. E outra coisa que teve foi a participação de ativistas climáticos. Então, você vê movimentos sociais muito fortes presentes, de jovens, de Greta Thunberg a jovens brasileiras, né, militantes do clima, trazendo o tema aí para frente. Então, essas pessoas estão cada vez mais com acesso para poderem serem ouvidas. Se o que a gente fala ou o que a gente faz vai chegar numa decisão interministerial, são os 500. Mas estamos com espaço. Chegar lá, tem toda a questão de acesso, mas chegamos lá. O que acontece? A gente falou muito de desenvolvimento do solo, ligado à agricultura. Outro assunto que a gente teve bastante lá foi a ajuda financeira, né, do norte, que a gente chama, dos países mais ricos. Então, tem aí na mesa muitas propostas. Tem uma promessa aí, faz já 5, 6, desde o Acordo de Paris, de os países ricos doarem 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento trabalharem com a adaptação à clima. O que é adaptação? Se preparar para o que vai acontecer. Então, eu poder dar uma assistência e criar uma encosta mais bem segura no litoral norte. Isso é adaptação. E aí a gente tem o trabalho de mitigação dos governos, em que eles são, desde o Acordo de Paris, né, a gente tem lá uma, que a gente chama da regra da NDC, que é uma contribuição nacionalmente determinada. Cada país coloca, ó, vou conseguir diminuir tanto até tal ano. Beleza, a gente ONU, né? A gente não consegue, ninguém consegue obrigar ninguém a nada, mas você se compromete publicamente com outras pessoas, outros países, e você vai sendo cobrado, não legalmente, né? Mas de alguma maneira isso tudo é público, e o Brasil tem uma meta muito boa, a gente tem uma das metas mais avançadas do mundo, mas em termos de implementação dela, nós somos muito ruins. Então, é uma meta, eu falo que eu vou emagrecer 10 quilos, mas eu não falo como. Só que tem gente falando, vou emagrecer 5 e aqui está o meu plano. Então, é isso que o mundo queria ver. Não levamos dessa vez. E aí, a gente teve também uma novidade, que é o Global Stock Take, que significa como se fosse um balanço geral. Como é que a gente vai saber se você está diminuindo mesmo? Eu quero ver. Então, agora você vai começar a pagar, prestar contas. Assim como a gente declara imposto de renda, tem que falar, esse meu dinheiro veio da onde, vendi, usei isso, usei aquilo. Isso não estava sendo feito dessa maneira. Então, era meio que uma autodeclaração. A gente está trabalhando nisso. E desse grupo, ouvimos aí, eu ouvi, estava na mesma mesa aí com coordenador de cooperativas agrícolas da Finlândia, tinha eu lá com o setor privado na América do Sul, tinha uma ativista chinesa falando de educação para crianças, e todo mundo foi ouvido, porque tem muita coisa acontecendo. Só que a gente não está levando isso para o volume que a gente precisa. E aí, acho que vocês ouviram essa notícia, o presidente Lula e o governador do Pará, né, Helder Barbalho, eles ofereceram Belém como uma próxima sede em 2030. 2030? Não, o que é 2030? COP30, desculpa, COP30. Daqui 2 anos. Nesse ano aí em Dubai, tem mais uma, a próxima. A terceira, sem ser essa, mais 2. Então, há uma chance aí do Brasil ser também sede de COP. E aí, você acabou de ver aí um outro com um stand lá, ou fazendo painéis, trazendo especialistas, que a gente sabe que tem muito profissional aqui para isso. E a COP no Brasil, o que significaria? A gente voltando para a esfera internacional de negociação do clima, como a gente era líder antes,
e trazendo atenção que vai ser no meio da Amazônia. E mostrar que a Amazônia não é só uma floresta intocada e largada lá que a gente precisa proteger, mas que a gente desenvolve, produz e preserva ao mesmo tempo. Então, há muitas oportunidades aqui. Vou parar um pouco para ver se alguém tem pergunta. Isso já deve ter passado no tempo faz tempo. Fiquem à vontade, se alguém tem pergunta, dúvida. Espero não ter desesperado ninguém. Vai lá, vamos lá. Primeiro, como você mede a quantidade de carbono e da quantidade de carbono? Para medir em São Paulo, nós estamos carbonizando. Muito bom. Isso é fazer um inventário de emissões. Inventário de emissões, hoje temos alguns padrões, os protocolos que a gente segue, então você segue pelo que dá mais impacto. Então, a gente sabe, por exemplo, a gente divide em escopos 1, 2 e 3, emissões diretas, tudo que é de indústria, produção, tudo que é feito pela Ambev, por exemplo, escopo, digamos, o que eu queimo lá para fazer minha cerveja, o que o governo faz para criar, o que a sementeira faz, o que uma sementeira produz, vai até o limite, a gente sabe quanto você gastou de diesel, eu transformo aquilo em CO2. O quanto você usou de malte, eu transformo em CO2. O quanto seu processo de queima é com gás natural, ele emite tanto. Se ele foi de biomassa, ele emite tanto. Seu carro, então a gente consegue fazer a conta de tudo isso. A conta indireta. Dá para fazer de tudo. A gente tem os fatores de emissão versus o que é usado. Numa cidade ou num país, a gente vai somando todas as indústrias. Só que a gente não soma 100%, a gente soma o que de fato traz volume. Então, hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, com os estados que a gente tem no Brasil, o mundo inteiro, a maior parte das emissões vem de queima de combustível fóssil, produção ou transporte. É carro e indústria. No Brasil, 2/3 da nossa emissão é desmatamento, uso da terra e agropecuários. Porque esses são gases mais nocivos. Então, como eu falei lá, de remédio da terra. Exato. Então, ele em volume é menor, mas em potencial para CO2 é maior. E dá para calcular tudo. E calcula também a relação com a mudança de temperatura. Aí, Média da Terra. essa causalidade já foi comprovada pela ciência. O quanto a gente mantém CO2 dentro da nossa atmosfera, o quanto são menos temperaturas. E aí, 1,5 grau é a média do planeta. Só que significa, 1,5 grau subiu, não é muito não, 1,5 grau é muito pouco. Mas quando a gente transforma ele para as águas próximas à Terra, equivale a uns 4 graus a mais. E para cidades, assim como a nossa, a gente vai considerar 9 graus a mais. Tudo que eu estou sentindo hoje, 30 graus, eu vou sentir 39 graus em 2050, 2050 média, ou mais frio. Então, aqui chegou a fazer 10 graus outro dia, a gente vai chegar. É essa a média. Então, é uma mudança muito grande de temperatura. Para quem tem fins e meios de fazer, beleza, de ter ar-condicionado, aquecedor. Mas a nossa população não tem. E a gente é responsável. Então, temos que ter políticas públicas para resolver isso. Pode dizer que o grande ponto o grande ponto da COP27, você acredita que foi a parte do, você falou como se fosse um cheque, esse foi o grande avanço? Isso, ele ainda não está entregue, né? O formato de como os países vão retornar, e eles também querem fazer as empresas. Tem empresa que emite mais que o país inteiro. Então, como a gente vai retornar, como a gente vai mostrar esse dado, ainda vai estar sendo falado esse ano. Então, deve aparecer em Dubai. Então, a COP é o fim, né, do trabalho do ano. Então, a gente está aí tendo um grupo de trabalho já para ver. Em abril, a gente lança um relatório e sugestões. E aí tem que ir para o governo para ver se eles... Né, esse foi acho que a questão da discussão de justiça climática foi muito boa. Teve alguns avanços no que a gente chama de artigo 6º, que é o artigo que fala das metodologias de cooperação, onde tem mercado de carbono, joint implementation, que é como a gente transfere dinheiro para tecnologias de baixo carbono. Esse artigo andou um pouco, mas não resolveu. Então, a gente está falando aí de mercado de carbono, quando se fala disso, a decisão no nível internacional é na COP.
Mas no nível nacional, cada país pode fazer o seu, né? E também tem o mercado voluntário, que é o que a gente faz hoje. No Brasil só tem mercado voluntário. Ah, tem empresa de comprar, a gente responde. Então, eu tenho lá minhas fábricas que eu descarbonizei 80%, 90%, troquei minha biomassa, tirei óleo pesado, não uso mais gás, só uso biomassa, ou quase tudo é biomassa. Então, se descarbonizei 80%, 90%, eu compro 10% de crédito de carbono no mercado voluntário, quer dizer, vende quem quer, compra quem quer. Tem critérios? Tem critérios, mas não tem lei. Então, cada um escolhe quem você quer comprar. O lançamento lá da Agenda 2030 aqui em São Paulo, o presidente, a CEO da Ambev, falou sobre a questão da água. O desce da água, porque para vocês é essencial, né? Mas eu queria saber notícias de como é que tem sido esse plano para a gestão dos recursos hídricos, como é que vocês têm feito a gestão do impacto local das fábricas e como é que vocês têm feito esse monitoramento, que é um recurso escasso, e a gente sabe, né, que hoje a gente vive regiões com seca, como agora no sul a gente tem uma seca e chuvas extremas aqui em São Paulo. Como é que vocês têm pensado um pouco essa gestão? E o que você está falando, Maurício, é algo que é novo para como você avalia o risco climático no seu impacto financeiro. Como é que você inclui ele? No mesmo impacto, você tem uma divulgação, se vê uma regra para eu não emitir mais, como é que eu estou preparado para isso? E aí tem o que a gente chama de TCFD, que é um task force, é um grupo de trabalho, que recomenda maneiras de você contabilizar e reportar o risco climático. Tem a ver com escassez hídrica. Então, a gente pega os cenários de clima do IPCC e fala, ó, se a gente está no caminho de 8,5 graus, que é o pior, de aquecimento, até o de 4,5, a gente está usando esses dois últimos extremos para saber onde é que vai ferrar mais. 8,5, pior dos cenários. Onde é que vai acabar a água perto da minha cervejaria? Onde é que não vai? Então, isso dá para fazer hoje. Temos dados gratuitamente distribuídos. Não é fácil de achar, porque quem trabalha com isso entende, mas eu gostaria que isso fosse traduzido de uma maneira mais fácil para todo mundo olhar. E a gente tem lá um mapeamento, a gente pega esse cenário, de onde vai ter maior escassez, põe em cima do nosso mapa, onde é que eu tenho que me investir, onde é que eu tenho que fazer o quê, onde é que eu fazer o quê. Então, a gente tem projetos hoje, temos estratégia de gestão hídrica, né, para isso, para diminuir o uso de água por litro, cada litro de água por litro de cerveja produzida. Hoje, no mundo, a Ambev do Brasil é a melhor de todas as cervejarias do mundo. Então, a gente consegue fazer com um pouquinho mais de 2,5 litros de água, 2,43 litros para cada litro de produção. Então, é um ótimo indicador, mas tem lugar que chega a 12, 17. Isso é na produção, a gente não está contando a água que é para irrigar, por exemplo, meu campo de cevada. Então, é um trabalho, sim, e hoje a gente tem um trabalho que chama Vacinas e Florestas, 10 anos de projeto, para pegar a árvore. Aí eu já fui plantar árvore nas mananciais, na mata ciliar, voltar essa mata ciliar para a água permanecer. Então, ele está conseguindo começar a medir há 10 anos e agora está começando a dar para medir. Então, já temos foto antes e depois, já melhor. Mas, ó, não é fácil. Pouca gente entende, precisamos de mais gente. Precisamos, né? Nessa visão de pouca gente entende, eu acho que é bem crucial quando a gente fala do trabalho da Nestlé, né? Então, a gente está falando de um produto que você vai colocar um plástico reciclável, você vai colocar uma campanha de reutilização de circularidade. Essa margem que você vai colocar mais, porque tem um custo para você fazer essa ferramenta hoje, alguns consumidores eles ainda não abraçam. Quanto que você viu na COB essa conscientização do usuário padrão, do dia a dia? Olha, é muito complicado, sim, educar, né? A gente passa por treinamento. Depois eu vou pôr aqui um QR Code que a gente criou. Eu criei um mini curso de 6 módulos para Ambev, fornecedores, mas hoje está aberto para quem quiser, sobre mudança climática, tudo isso aqui, só que em 6 módulos. Pode mandar no site. E as pessoas que eu ensino este ano, talvez mudem de cargo, não vão mais repassar. Então, a gente precisa criar polinizadores, né? E eu tenho algumas empresas que usam meios que eu não gosto, né? Como ativista climática e como profissional do ramo, de culpabilizar o indivíduo.
né? Se eu estou produzindo, imagina, tem empresas de avião aí que falam, você quer compensar seu CO2? Vamos compensar. Tá, mas quanto que é, então? Eu vou pagar 4, 5, 10 reais. Você acha que dá para compensar um voo de avião por 4 reais? Ele falou, não, não dá. Nem que se for só o seu corpo. E também tem umas dúvidas sobre o jeito que eles calculam isso, né? Não é só o que você leva de corpo, você paga por um pouco do avião. Agora, se eu falo que a minha cerveja vai ter mais 20 centavos aí, porque você está compensando isso, não posso fazer isso. A culpa é de quem produz. Eu acho que se um consumidor mais informado vai nos pressionar para produzirmos melhor. Eu gosto mais desse approach. E a parte de usar nossas marcas, né, Nestlé, Ambev, de usar nossas marcas para falar disso. Eu acho que isso é um papel das marcas. Temos que falar. Olha, é mais caro, mas é porque eu estou fazendo isso. Tem coisas que a gente fala, né, do consumo consciente. Porque você não vai comprar uma roupa que é feita de trabalho infantil, escravo. Então, por que você vai fazer o que faz mal para o meio ambiente? Que também ele mata, né, indiretamente. Então, eu acho que temos que aprender a comunicar, isso não é fácil, né? Estamos nessa luta aí para tentar fazer as marcas falarem de sustentabilidade e a população englobar isso aí para dentro. Porque eu também estou falando com a população, que a maioria tem escassez. Ela não vai poder, ela escolhe sabão em pó porque é 3 centavos, 30 centavos mais barato que o outro. Como é que eu falo para ela que ela precisa estar consciente na conta? Então, tem os dois lados, né? Que a gente tem que... Eu sei que a sua dor é a minha também, de como eu faço para eles entenderem. Eu estou investindo em fábricas carbono neutro, para a minha produção ser menos poluente, mas isso não está indo para a minha cerveja ainda. Mas se eu for fazer em volume, vai aparecer. Né? Mas a gente faz porque não tem regulação. Quando tiver regulação, todo mundo vai ter que fazer. Por isso a gente paga mais caro antes. Se você me permite, só para fazer um diálogo aqui a três, a gente vive um processo. Nossa geração, não tinha a menor ideia disso que estava acontecendo, e nós produzíamos muito carbono, gerávamos muito carbono. Estamos virando um processo de reintegração do conhecimento sobre essa causa. Em 2005, eu dei a primeira palestra no Brasil sobre sustentabilidade. E ninguém sabia o que era esse termo. Hoje, esta geração, a sua geração, já tem outro poder de influência para tentar modificar tudo isso. Portanto, a gente tem um período aí de adaptação, mas, ao mesmo tempo, cara, é importante todo mundo entender, a gente vive um dilema. Enquanto na China, na Índia, aqui no Brasil, as pessoas economicamente ativas sobem de nível, têm como meta o consumo, em especial um carro ou uma moto, a nossa geração já produziu isso, já teve a sua moto e o seu carro. Como é que a gente lida com esse público que ascende um novo patamar econômico com os mesmos sonhos de algo que vai emitir muito carbono? Então, esse é um grande dilema, Juliana. Pode ser, viu? E a COP discute muito isso, e as partes envolvidas, o governo, porque esse é um problema que o mundo vive. Mas a gente pode pensar que o jeito que a gente usa o carro não deveria ser o jeito do futuro. Eu preciso ter um carro, se eu vou usar ele 3 vezes por semana? Sim. Vamos dividir. Tem outro Vamos modelo de de negócios usando a mesma infraestrutura, mas descarbonizando ela. Então, eu uso meu carro, etanol. Nunca pus gasolina nele, mas ele polui. Né? Ele usa pneu, ele usa óleo. O etanol é feito numa produção. E a gente tem tecnologia hoje que pode justamente proporcionar isso. E temos carros hoje que podem ser movidos a hidrogênio, a célula combustível, a solar, indiretamente. Então, não podemos falar para o Jorá, mas o Jorá fica mais campinho. Você morando da produção, você citou no meio da tua, saindo da área técnica, para a área social, pura, você citou as hipóteses, especificamente São Sebastião, pelo fogo. Como você faz? Isso é tratado. Você tem pessoas que vão, eu tenho caso em Marília, tem lá o que todo mundo chama de sertão, que acabou de verdade essa Sebastião por sertão. Não acabou nada da praia. Né?
O sertão é formado por pessoas que foram para lá e eu fui fazer uma casa. E quando chegaram lá, é óbvio, não tem a mínima condição financeira de comprar um terreno na praia, começa a subir. Estadão, de ontem, nesses dias, Estadão fora. Eu saí, acho que Tamburi também. Qual você vê? Como estava a vegetação? Como está hoje? Também. Inclusive, a vila, Cimada, chama-se Vila dos Baianos. Só brinca, para não sair, que o oficial é o baianês. Fala-se da Bahia. Nada contra. Nada contra essa católica, mas eu estarei trabalhando. Como o meio, né? Acho que o maior dilema é fácil falar aqui. Então, dele vai fazer uma apresentação, Daniel, sobre carros elétricos. Eu sou um elétrico, já fui do etanol. Em 1980, comprei meu primeiro etanol, desgraçado não pegar, por aí vai. Melhoramos. Mas isso é fácil falar para eles. Eu quero ver você chegar lá no sertão, paulista, e falar, você não pode cair. Vai estar onde? Aí você pode falar, eu posso meter a cara. Porque na origem está a beleza na praia, me levou para lá, e eu acho que tem lá também, né? E juntos nós trouxemos a necessidade dessa mão de obra. Depois o cara olha, liga lá para o irmão que está na cidade do interior, Vale do Jequitinhonha, para um local, isso, e fala, olha, a vida aqui é muito melhor. Empregada doméstica, não sei aonde, sou tratador de algo, fico muito bem. Tem uma vista maravilhosa. Tem uma vista espetacular, não passo. Cuidado com a vista boa, viu? Se é um sinal de que um problema pode estar num lugar que Como a gente resolve isso? Tudo bem. Né? Como isso é tratado? Você comprou da Copa? Eu tenho um presente da Copa aí no Egito, fluxo de aviões, né? essa imagem aí. Eu não sei se é verdade ou não. Será feito? Mas se, vamos lá, Seguramente. tem um negócio de precificação de carbono, que é você inserir o custo social do carbono nos produtos e nos meios. Então, você vai fazer um serviço, quanto ele vai emitir, ou quanto vai precisar para compensar o custo do trabalhador, vai ter que mudar de casa ou vai ter que mudar de estado. Primeiro que, assim, temos 1 milhão de problemas de especulação imobiliária, avançando em lugares que não devia, e a lei devia proibir. Pronto. Se tivesse lei, comissão resolvia. Ah, não tem? Então eles vão e seguem. Como é que eu faço com que todo material que você compra, que é feito de cimento e não é sustentável, se pague o imposto sobre isso? De alguma maneira, direta ou indireta, tem que aparecer. E esse custo social do carbono é o quanto cada tonelada de CO2 faz mal no meio ambiente e para as pessoas. Isso não é internalizado hoje em lugar nenhum. E a gente tem que internalizar, direto ou indiretamente. E existem que recrutar escrito, como é que eu vou fazer? Né? Mas isso é algo que vai atrair votos? Não. Mas quando a gente tiver esses valores, aí as pessoas, né, vão entender que isso é importante, porque a gente está resolvendo, a gente está evitando problemas maiores. É a morte. A gente está vendo morrer. Eu acho que há. O problema é que você achar a gente e olhar, tá bom, todo mundo chora, né? Você viu 14 horas. A gente pode ficar aqui tomando um café e conversando, mas em termos de reunião, de reunião, então eu gostaria de. Eu gostaria que você entregasse para a gente, em nome sobre São Paulo, entregasse esse link para ela. Obrigada. Isso. Obrigada. Você vai ter que trabalhar.
Nós teremos Queria agradecer enormemente, saber que tinha mais, que fica com aquela sensação que tinha mais coisa para a gente conversar. Eu vou estuda, pergunta, depois para Karen. Passar só alguns recados. A gente vai ter eu vou cancelar, daqui a pouco a gente já vai ter de bolo, que ainda em comemoração ao aniversário do Porto, que fez 118 anos. Então a gente convida vocês a comer bolo aqui. Nós fizemos o protocolo mencionando os convidados, e eu, antes de terminar, queria mencionar os sócios, que são tão importantes para o clube. Eu já fui apresentado, Aldo, está aqui do meu lado, nos ajuda com a parte de imagem, Cíntia, pela parte de jovens, a Dart, projetos, Solange, que é nosso protocolo de futura presidente, a próxima presidente, né? Cláudio, que chegou um pouquinho depois, minha esposa, Dulce, O Ednilson está aqui. o Ednilson está escondido. O Ednilson está. Vamos para lá, o Edson, nosso secretário. Orgulho, posso errar o nome mais. A nossa querida Beth, faz a parte de secretário de secretaria para a gente. Não sei se ninguém não, né? Foi Votarati. E a Rafa do Votarati foi citada também, né? Futura presidente do Votarati na próxima gestão, o Votarati está falando isso aqui, tá? Estão fazendo um trabalho bem bacana, parabéns também. Agradecer, Marcelo, pelo Corpo de São Paulo, o Enivaldo pelo Brasna, pela presença aí. E agradecer a todos pela presença, quer dizer, vamos tomar um café. Aqui, pessoal online. Mas eu acho que você já sabe. Bispo e a Regina, ex-Votarati. Bispo, Regina, muito obrigado pela presença virtual. Hoje não deu, hoje vocês acabaram não falando, o pessoal do virtual às vezes participa também. Nós somos um clube que a gente faz questão também de ser híbrido. O Votarati, por ser internacional, a gente gosta disso daqui, inclusive, hoje não estava presente com a gente, mas nós temos um sócio que atualmente mora nos Estados Unidos. Né? Então, mesmo se você for lá para os Estados Unidos, pode continuar participando com a gente, não tem problema. Tá? E é isso. Queria agradecer a todos e, novamente, queria em posição de respeito, saudemos o Pavilhão Nacional. Eu ia encerrar, mas lembrei do último recado. O Rotary Talks é um projeto, é um de projetos que faz esse projeto, mas é um projeto interno nosso, que a gente convida vocês. O próximo Rotary Talks, muito provavelmente na quinta-feira, dia 23 de março, nós vamos falar sobre chat GPT. Nós vamos trazer um convidado de tecnologia para falar disso. E assim como nós fizemos hoje, nós queremos um grande bate-papo com todos. E a gente escolheu, em vez de fazer na hora do almoço, nós vamos fazer à noite. Para que a gente tenha mais tempo de trocar essas ideias todas. Ok? Então, declaro encerrado a 24ª reunião.